São João capítulo 20, nós vamos ler na Bíblia Sagrada. Às vezes mesmo alguns irmãos que têm procurado trazer pessoas enfermas ou problemáticas fora de hora de culto. Eu não digo que isso não funcione, dependendo da emergência, um caso imprevisto, uma coisa de última hora. Mas de um modo geral, os membros devem saber quando tem uma pessoa que está precisando de oração para determinado fim, problemática, doente. É um meio de você trazer essa pessoa no culto, na igreja, no trabalho. Porque, de acordo com a luz que nós temos hoje, não precisamos ter uma revelação acerca de ninguém. Sabemos que o problema daquela mulher e daquele homem depende, sobretudo, de um acerto dele, dela com Deus. Essa é uma casa de misericórdia. E casa de misericórdia é para quem está buscando misericórdia de Deus. Então, esta pessoa deve ser, na verdade, ajudada. Então, fale sobre a reunião, sobre o culto, porque se ela aceitar, tiver misericórdia por ela, ela aceitando a palavra, o problema dela está garantido, está resolvido, está totalmente resolvido. Amém? Amém. Além disso, ela conta com essa atmosfera, com esse ambiente, porque às vezes as pessoas são libertadas hoje na mensagem, sem nem receber uma oração, somente com essa atmosfera que você promove aqui dentro, atmosfera do Espírito da Palavra. Agora eu quero dizer é isso: se o ambiente de fumante prejudica mesmo a quem não fuma, o ambiente de santos beneficia mesmo aquele que não é santo. Amém. Por causa da atmosfera que promove. Se essa pessoa entra aqui com sinceridade no coração, pedindo misericórdia, esse ambiente é bênção para ela. Aleluia. Os cânticos, o louvor, tudo isso faz parte da sua bênção. E nós costumamos levar as pessoas a crerem somente na imposição de mãos. E a maioria dos crentes são difíceis nesse sentido. Você prega uma mensagem que eles podiam receber a maior cura do mundo através daquela pregação. Se não puser a mão nelas, elas não estão satisfeitas. É um costume de muitas pessoas. Agora, isso é bíblico, mas não como costume. O irmão Branham disse que se isso não fosse feito com uma fé que poria fim àquele assunto, é melhor que a pessoa ficasse lá onde está e não viesse pedir a oração. A pessoa, para pedir imposição de mãos, ela deve vir ardendo em fé, não um costume. A imposição de mãos é bíblico, é escriturístico, a unção do óleo é escriturístico. Tocar na orla do vestido não virou uma tradição, é porque aquela mulher teve uma fé especial para aquilo. Mas aquela não era a maneira de Jesus curar. Jesus curava mesmo através de um olhar. Se ela pensasse, estabelecesse, se eu conseguir pisar no rastro dele, eu serei curado, ela teria sido curada da mesma forma. Como a sombra de Pedro curou, não é? A sombra de Pedro é Jesus. Todo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E Pedro habitava no esconderijo do Altíssimo e descansava na sombra do Onipotente. Aleluia. Então, amados, vamos ler um pouquinho São João capítulo 20. Nós vamos ler apenas o verso 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Inclinemos nossas cabeças. Pai celestial, Deus maravilhoso, humildemente nós nos aproximamos de Ti pela fé, arrependidos de nossas falhas, lembrando do sangue de Jesus Cristo, e não aceitamos nenhuma acusação de Satanás nesta hora.
porquanto cremos no poder eficaz do sangue do Senhor Jesus. Pedimos a Ti, ó Pai, que o poder vivificador possa ser movido nesta noite, em cada vida aqui presente, para a salvação, para a segurança eterna, que ninguém aqui tema a morte, que ninguém aqui possa temer, Senhor, o dia de amanhã, mas cada um de nós está descansado no Teu poder, nas Tuas promessas e no poder eficaz do Teu sangue, que nos mantém limpos e o único que nos condiciona de nos pormos de pé diante de um povo, de pé diante do Senhor, e rogarmos, intercedermos e oferecermos sacrifícios de louvor, sacrifício dos lábios, cantando e louvando o Senhor, pregando e dizendo amém a toda a Tua palavra. Dá-nos corações puros, dá-nos olhares limpos, dá-nos espíritos retos, dá-nos conduta, Senhor Deus, que previne contra toda astuta cilada do maligno, ó Pai. É no nome do Senhor Jesus Cristo que nós te suplicamos estas bênçãos. Amém, Pai divino. Amém, Senhor. Amém, aleluia. Somente crer. Somente crer. Todo é você canta de coração. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 Entrando no espírito das suas dificuldades, até a comida te faz mal. Você diminui os seus dias de vida. Você morre antes de tempo. Entrando no espírito de Cristo, a comida, por mais simples que seja, faz bem. O sono alimenta. A água serve de lenitivo, sacia a sede. Entrando no Espírito do Senhor, Deus usa as coisas naturais para socorrer o seu povo.
quando Sansão estava cheio do Espírito Santo e acabou de vencer a 1000 soldados filisteus sozinho, apenas uma queixada de jumento, uma coisa natural e simples. Ele venceu 1000 filisteus e naquela hora Deus proveu para ele uma coisa natural, água. O que ele precisava naquela hora era de água. Água, e Deus feriu uma fonte e deu água para ele. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Salomão disse que é melhor esse frutozinho da hortaliça, esse molhozinho de cebola e essas coisinhas plantadas em casa, plantadas no quintal. Mulher que tem gosto na casa, no quintal, com paz, é muito melhor do que uma mesa com frango assado e não sei mais o que, e um espírito revoltado, chocado, questionador, criador de polêmica, de caso, de contenda, inflamado, que qualquer coisinha explode. Salomão disse isso. É melhor, sim, do que ali numa casa com uma mulher rixosa, onde não há paz. Oh, irmãos, somente crer, somente crer. Deixa a atmosfera natural, entra na atmosfera espiritual. Eu não quero incentivar, eu quero ser calmo, mas eu quero crer numa unção apenas. Eu quero que as minhas mensagens sejam faladas, mas que elas tenham unção, que todos possam me entender de perto e de longe. Eu não quero abafar minha voz, eu não quero me fazer de fraco, eu não quero isto. Eu quero que tenha unção, seja falado, seja gritado, seja como for, que haja unção do Espírito Santo. E você também, na sua vida, você queira unção do Espírito Santo. Aleluia. Porque aí qualquer coisa resolve o problema. Mas não havendo nada, não tem antibiótico, não tem nada. Não tem médico, não tem marido que resolve o problema. Não tem ninguém que resolve o problema. Não tem mulher, não tem esposa, não tem pai, não tem filho, não tem dinheiro. Não há dinheiro que resolva o problema de ninguém. Mas quando o Espírito Santo entra em cena, é um pouquinho de barro com cuspe nos olhos, abre os olhos do cego, é só lavar os olhos no tanque. Aleluia. É só tocar a vara nas águas, é só tocar no vestido dele. Glória a Jesus. Me põe ali, é só a sombra dele passar em mim é bastante. Não precisa muita coisa, não. Quando o Espírito Santo dirige, quando o Espírito Santo indica, quando o Espírito Santo ordena. Oh, mas que trabalho nós damos para o Espírito Santo, até entendermos o porquê daquilo. Deus queria uma coisa melhor, nas mínimas e nas máximas coisas. Agora, creio,
você tem uma fé que é desafiada constantemente. Constantemente sua fé tem que ser desafiada. Agora observem, se Jesus ouvisse a oração de Marta, na mesma hora ele teria curado um enfermo. Mas ele demorou a responder a oração de Marta, para que o milagre fosse maior. Houve uma ressurreição de mortos. Aleluia. E o irmão Branham disse, se Deus responder às nossas orações na mesma hora, nós nos tornamos mais impacientes com as coisas. Nós nunca aprendemos a esperar. Sua fé está sempre sendo desafiada. Eu tenho visto um quadro na minha frente. 2 casamentos e 2 irmãs na carne. O Espírito Santo que põe a gente para ver esses quadros. Um deles feito sob oração, dentro da mensagem, um namoro dentro da mensagem, e um casamento fracassado. Um outro feito fora da mensagem, totalmente fora da mensagem, até mesmo dos princípios cristãos, e no entanto prometendo tudo, prometendo felicidade. Mas ali há uma fé sendo desafiada. Eu acho que o que seu pastor não faz em determinados sentidos, você não deveria fazer. Por que certas pessoas têm tal luz e outras não têm? Sem ninguém impor, sem ninguém exigir. Sabedoria do alto e lição para aquele pastor. Lição para ele. Ele está sempre dando oportunidade para outros. Uma lição para ele. Parece que ele não aprendeu nem com aquela. A verdade é esta. Mas aqui nós temos, irmãos, o valor está justamente quando a nossa fé é desafiada. Dou graças a Deus por esse rapaz, porque há um rapaz, há um moço em Goiânia, sobre o qual Deus tem os seus olhos e que se agrada dele, enfrentando condições difíceis, como um verdadeiro homem. Deus te abençoe, meu filho. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Aleluia. São João 20, 21. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Eu não me canso de repetir, e se vocês observarem a mensagem do irmão Branham, ele tem sempre a mesma linha. É difícil se você encontrar uma mensagem do profeta que não fala em Noé, Moisés, Davi, Abraão, Moisés, Noé, Davi, Abraão, Moisés, Noé, Davi, Abraão. Chegaram até já a criticá-lo por isso. Mas o certo é que cada vez que ele falou em Moisés, ele trouxe a vida de Moisés. O espírito que estava em Moisés foi movimentado no meio do povo. Cada vez que ele falou de Abraão, você sabe que cada vez você fala de uma pessoa, você traz o espírito dela. Quando você começa só nos seus assuntos particulares, falando de grandes eruditos, o que eles estão fazendo, praticando, você traz o espírito deles sobre você. Se você traz o espírito deles para aquela reunião, você traz o espírito deles para aquele carro viajando. E a Bíblia diz que falar o que eles fazem é torpe, o que eles fazem oculto é torpe. Quando você fala numa pessoa, você traz aquela pessoa, você traz aquele espírito para dentro da sua casa. Agora, todas as vezes que você começa a falar e meditar em Abraão, aquele espírito que está em Abraão, se você sente aquela atmosfera, aquele ambiente, aquela confiança nas promessas, quando você fala em Moisés, quando você fala em Noé, quando você fala nos justos, nos profetas, nos apóstolos. Agora, eu não estou falando
quando eu estou combatendo esses espíritos. É claro que quando eu os combato, eles se sentem combatidos e revoltados. E a gente sente quando uma coisa pesa de um lado. Mas aqui está a coisa, irmãos. Quando eles estavam falando de Jesus numa reunião, e mesmo temerosos, olha, vocês observem que eu não estou falando coisas sem fundamento. Você começa a contar para os seus filhos coisa de assombração aí, de noite antes deles deitarem, e vê que tipo de filho você vai ter depois. Neurótico, assombrado, e mesmo nós adultos, dependendo de determinados assuntos de cobra, assuntos terríveis, de crimes, de roubo, dentro de uma sala, assuntos de perversão, do que estão fazendo lá fora, no aspecto e no ar de que estamos contra aquilo, mas às vezes, na verdade, aquilo está sobre nós. Quando você vê uma pessoa combatendo muito determinada coisa, e com aquela gravidade carnal, aquela estupidez carnal, tome cuidado, porque essa também é uma das maneiras de introduzir aquele espírito naqueles que ouvem. Determinados assuntos não deveriam ser ventilados, que eles fazem despertar aquela concupiscência. Agora, o verdadeiro pregador, esse é um posto de dever dele, combate o pecado até as suas profundezas, até as suas raízes. E nesta hora, então, é um combate tremendo, e diz o irmão Branham que é melhor eles saber o que ele está fazendo antes de mexer em determinadas coisas. Mas veja o que traz esses assuntos pesados. Mas vamos aqui, irmãos. Um crítico alemão escreveu um livro, e naquele livro ele criticou ao profeta desta era, o irmão Branham, porque o irmão Branham pregava um Deus poderoso e alegava que esse Deus cura, que esse Deus faz tudo pelas pessoas, que esse Deus é tudo. Mas como esse Branham prega um Deus que ficou com os braços cruzados, sorrindo enquanto seus fiéis eram queimados nas arenas? Bom, eu diria para ele, Deus não ficou de braços cruzados, sorrindo enquanto aqueles fiéis eram queimados. O senhor está enganado. O senhor não sabe o que fala. Se esse Deus não estivesse neles, eles não seriam queimados por causa de Deus. Se esse Jesus Cristo, o qual o senhor critica, não estivesse com esses fiéis, eles não morreriam, eles o negariam. Isso prova que Deus não ficou indiferente com aquelas pessoas. E nós aprendemos que as promessas de Deus não estão limitadas somente ao nosso corpo físico, porque sobre este pesa uma sentença: virá pó, ou mais cedo ou mais tarde. Tu és pó, e em pó hás de tornar. Então as promessas de Deus, a providência de Deus acerca de nós não está limitada somente à nossa parte física, ao nosso bem-estar terrestre, material, físico, social. Não. Ele provou isto com o seu povo, ele provou isto com Jó, ele provou isto com sua igreja primitiva. E oh, que coisa tremenda! Você vê, se ele não estivesse em José, José tinha tudo para reclamar dele, mas Deus estava com José quando esteve preso, porque rejeitou o pecado com a mulher do governador. Deus não o abandonou, Deus não ficou de braços cruzados quando Sadraque, Misaque e Abednego foram lançados na fornalha ardente. Eu creio sim que Deus sorri
que Deus agrada de ver um moço enfrentando o que esse está enfrentando. Eu creio sim, e honrando o seu nome, Deus se agrada disso. De ver uma moça dizendo: meu Deus pode, mas se ele não me der, eu não me dobro. Eu creio que Deus se agrada de ver um homem sofrer pelo seu nome, honrando o seu nome. Qual o marido que poderia ficar feliz com a mulher que não pode sofrer por ele? Qual a esposa que poderia ser feliz, ficar satisfeita de ter um marido que não pode sofrer nada por ela, afronta alguma por causa dela? Que pai não sofre pelos filhos? E que genuínos filhos não sofrem pelos pais? Quantos moços sacrificam direitos? Sacrifica esse gosto por amor de seu pai? Ele está revelando ser a parte mais fraca aí nessa hora. Amém. Aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Agora eu pergunto: vocês estão compreendendo? Ora, mas Deus está indiferente ao meu sofrimento? Deus se agrada do meu sofrimento? Perfeitamente. Deus teve confiança em Jó e respondeu a um desafio de Satanás, dizendo-lhe: toque na sua pele. Só na sua vida você não pode tocar, na sua alma não, mas toque em sua pele. Essa lepra que você tem, você não pode dar outra coisa senão lepra, senão pecado. Toque na sua pele. Se vocês leem o livro de Jó, vocês vão entender, nós vamos compreender que justo é aquele que o próprio Deus justifica intimamente, no coração, na natureza, na alma, no espírito. Porque justo é aquele que é fiel a Deus em quaisquer circunstâncias. Ou ele me deu ou não, eu amo, sou fiel a ele. Não é esse crente que, se o pastor bater no ombro dele e comer docinho com ele, está tudo muito bem. Esse pastor é bom. E dá atenção e se populariza, e está ali na esquina com a rodinha, depois está ali na outra esquina com outra rodinha, pega na mão de um, pega na mão do outro, e populariza, e anda junto, e sobe junto, e desce junto. Esse é um bom pastor. E esse crente que tem que ser carregado, porque os diáconos julgaram o caso, e não está certo, e não convém. Não, isso não se trata de um crente fiel. O crente fiel, ainda que ele seja injustiçado, ele permanece fiel. Aleluia. Ele não murmura, ele não conspira, ele não cai em tal desgraça. E foi o que a mulher de Jó queria que ele fizesse: amaldiçoa este Deus, para que você possa morrer logo. Enquanto você não amaldiçoá-lo, você não pode morrer logo. Ele disse: você está falando como uma louca. Como uma louca. Ora, irmãos, o profeta quase fez uma poesia disto. Como posso eu esperar entrar nos céus de glória, deitado num berço esplêndido, de aparatos, recursado de todas as maneiras, enquanto outros navegam em mares de sangue? Que quero eu ser? Um herói porque cortei a mão numa lata de sardinha? Fui fazer um sanduíche e cortei a mão numa lata de sardinha. Tadinho de mim. Que herói, porque cortou a mão numa lata de sardinha. É um herói. São os heróis que nós temos hoje. São os heróis da fé comum de hoje, porque se cansaram enquanto faziam suas riquezas. Então são heróis da igreja. Os heróis da igreja hoje são estes. Mas eu conheço as heroínas da fé. Eu conheço algumas heroínas da fé nessa terra. Conheço alguns heróis da fé.
Eles não estão sendo heróis porque cortaram a mão numa lata de sardinha. E estão cansados porque armazenaram para si e fizeram o futuro de sua família. Esses não são os heróis dos quais a Bíblia nos fala. Agora nós estamos num bom caminho. Jesus disse: o Pai que me enviou. Agora o irmão Branham falou disso de uma maneira tão gostosa e que trouxe tanta luz sobre a unicidade. Ele disse: o Pai que me enviou veio em mim. Isso é certo. O que Jesus disse? A concordância bíblica mostra que isto é verdade. Em São João, capítulo 14, a partir do verso 6, Jesus disse-lhe: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Se há algum crente aqui que crê em três pessoas distintas, em trindade, vocês se arrependam disto hoje. Arrependam-se. Vejam o que a Bíblia está dizendo sobre o assunto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então o Pai que o enviou veio nele. Aquilo foi o escafandro de Deus, o tabernáculo de Deus. Aleluia. O tabernáculo de Deus na terra. Deus andando em dois pés. Agora, isso me anima, me encoraja. Quando Jesus disse: como o Pai me enviou, eu envio a vós. Como? Quer dizer, do mesmo jeito, na mesma condição. Porque eu sem o Pai não faria nada. Eu sem o Pai não passaria de um nada. Sem que Ele estivesse em mim, então eu envio a vós. Quer dizer, da mesma maneira que o Pai me enviou, na mesma condição, eu envio a vós. Quer dizer, o Pai me enviou, vem em mim. Eu envio a vós e vou em vós. Cristo em você. Cristo em vós. Como o Pai me enviou, do mesmo jeito que o Pai me enviou, eu envio a vós. Sem mim nada podeis fazer. Ora, prestemos atenção. Eu quero que isso fique bem gravado. Talvez não seja novidade para a igreja e para muitos. Mas o que eu desejo é que o Espírito Santo vivifique isto mais em meu coração. Eu preciso disto, eu precisava disto aqui nesta noite. Como o Pai me enviou, eu envio a vós. Como o Pai que me enviou veio em mim, eu envio a vós e vou em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ficai em Jerusalém, até que sejais revestidos do poder do alto, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria, em toda a Judéia até os confins da terra. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E essa promessa, estaria eu enquadrado nela? Estaria você também enquadrado nela? É? Aleluia, aleluia.
Aleluia, porque a promessa vos diz respeito a vós, naquele presente momento, que estavam ali naquele momento em Jerusalém, com os corações compungidos. Se você está aqui com o seu coração compungido, é um sinal de que essa promessa é para você. Agora, se você está aqui com o coração noutra coisa, eu não estou falando para você, Deus não está falando com você. Porque a promessa vos diz respeito a vós, que estão com os corações compungidos, a vossos filhos, daqueles, a todos os que estão longe, Cornélio, gentios, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Promessa de que Ele estaria em nós, cujos corações se compungiram ao ouvirem a palavra do profeta de Deus. Promessas endereçadas por Deus àqueles que haveriam de conhecer o seu nome nesta era de confusão e serem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Crer que uma promessa divina é para si não é a coisa simples, não é comum. Tomar uma promessa escriturística para si seria muita ousadia. Por isso que sem a revelação nós começamos a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o profeta disse que aquela mulher clamou tanto tempo, e Jesus não atendeu. Mas, no entanto, o cego de Jericó clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus atendeu. Ele disse: porque ele havia vindo para os judeus, e somente judeu pode chamar Jesus de filho de Davi, porque ele é filho de Davi para os judeus. E como é que estão aí agora dizendo que ele é filho de Davi para os gentios? Ele é filho de Davi para os judeus. E ele não atendeu a mulher sirofenícia de nação, porque aquilo não era uma promessa para ela. Ela era uma estrangeira. Se ela gritasse: Jesus, filho de Deus vivo, tem misericórdia de mim, ele teria atendido ela na hora. A resposta de Jesus mostrou que ela estava pedindo errado. Não é lícito lançar os pães dos filhos aos cachorrinhos. Não é lícito dar o que veio para os judeus, para os gentios agora. Mas a sua simplicidade e a sua fé arrastou a misericórdia de Deus para si. E ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. E ele disse: ó mulher, grande é a tua fé. Aleluia. Como é que Deus fica satisfeito quando a fé é desafiada por Ele próprio? Aleluia. E para enquadrar na palavra de Deus, uma fé enquadrada na palavra de Deus tem mais poder do que a bomba atômica. Tem mais poder do que o câncer. Tem mais poder do que todos os demônios do inferno nesta noite que esteja contra os filhos de Deus. Uma fé enquadrada na palavra move os céus, muda as coisas. Como posso ficar eu tendo fé a respeito de uma pessoa que zomba da graça, que pisa no sangue de Jesus? É uma fé que não enquadra com a palavra de Deus. É uma fé inútil. É formar meios próprios. E quando nós estabelecemos a nossa própria fé e queremos as coisas da maneira que nós sentimos, que necessitamos através desse corpo, desses sentidos, então nós nos encontramos amarrotados à margem do caminho, decepcionados
e abatidos. Mas o bom é que aconteça isso, que toda a fé errada que tivermos seja decepcionada em tempo, desenganada, e fique somente a fé que enquadra na palavra, que enquadra na palavra correta, que me adianta eu formar um castelo aí e dizer, pela fé na palavra de Deus. Não, se isto é por Deus, se isso veio de Deus, então aquilo se concretiza, aquilo acontece. Mas se não vem de Deus, depois você vai dizer, Deus não cumpre a sua palavra. Como o Pai me enviou, eu envio a vós. Pedro, Paulo e os demais sabiam o que faziam. Eram homens que falavam pouco. Eram homens que não estavam em discussão por causa de sentido de palavras. Que não estavam discutindo coisas banais. Que não tinham questões loucas. Questões loucas, que Paulo recomendou a Timóteo não entrar nas questões loucas. E por isso o que eles falavam acontecia. Porque eles não tinham uma coisa formal apenas, não tinham uma coisa mental. E quando um homem daquele abria a boca, era pelo Espírito Santo, era pelo Espírito de Deus. Não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando o coxo pela mão, ele se pôs de pé, seus artérios, suas juntas, tudo consertou, estalando tudo na hora. E ele se pôs a saltar e glorificando a Deus dentro do templo. Mas quantas pessoas formam imagens, estabelecem uma fé em Deus e em sua palavra, de que aquilo vai acontecer, de que vai conseguir aquilo, mas antes de tudo elas não sabem se aquilo é a vontade de Deus. Não é porque foi para um que é para o outro. Se aquilo é a vontade de Deus para si. O poder vivificador do Espírito Santo trouxe a igreja a ver todo o cumprimento das promessas do Senhor. O profeta de Deus disse que possivelmente muitos abandonaram a espera no cenáculo, dizendo, não depende de evidência, já passaram tantos dias e nós já recebemos. Nós estamos aí com gente dizendo a mesma coisa, o rapto já se deu o arrebatamento. Mas aquilo era uma coisa que tinha que acontecer. Haveria evidências, e diz o profeta, irmão Branham, que Deus deveria se repartir sobre cada um daqueles que estavam predestinados para tal fim. E quando ele mandou o Espírito, que o Espírito desceu, a pessoa de Cristo na igreja, em forma do Espírito Santo, desceu como línguas de fogo. E há uma tradução que diz que foi partido, e cada parte daquela, cada porção daquela, veio sobre cada um deles. A porção era a mesma, o Espírito era o mesmo, embora cada um deles pudesse ter ministérios diferentes. Ora, irmãos, esse que é o poder vivificador. Aqui está, por exemplo, seria um engano meu, que se eu tenho recebido o mesmo Espírito que o William Branham recebeu, então eu chamo essa menina e digo para ela, o seu nome é este, você antes de sair de casa levou um tropeção, machucou um dedo, e você teve uma contrariedade, e sua mãe se chama fulana de tal, e seu pai se chama fulano de tal, e você tem uma doença especial, uma coisa assim, e seu médico chama isso, e isso, aquilo, outro. Então aí, eu creria, e todos creriam, que eu tenho o mesmo espírito de Elias, o mesmo espírito que estava no profeta William Branham, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo. Ora, é muito fácil entender isso. Paulo recebeu o mesmo Espírito que eles receberam lá no cenáculo. E, no entanto, ele foi comissionado para os gentios, o que não aconteceu com Pedro. E ambos tinham o mesmo Espírito na mesma porção. João já tinha um outro ministério.
a ponto de ser chamado João o Divino, o Revelador. João tinha a mesma porção para um determinado ministério. Tiago foi logo no princípio. Cessou seu ministério. Herodes conseguiu cortar seu pescoço. Mas ele recebeu o mesmo Espírito. Ele foi com a mesma porção até ali, naquele pequeno curso dele. E aquelas mulheres que estavam ali, e outros homens que talvez nem pertenciam ao ministério da igreja, receberam o mesmo Espírito que Pedro recebeu, o mesmo tanto, a mesma porção. Mas não é porque eles tinham o mesmo Espírito que eles deveriam fazer o mesmo ministério que Pedro tinha. Talvez nem para ser porteiro, muitos daqueles que receberam o mesmo Espírito Santo não foram chamados. O Espírito Santo veio neles na mesma porção, mas eles serviriam a igreja com suas orações, como membros comuns da igreja. E Paulo disse: se todos fossem administradores, se todos fossem apóstolos, se todos fossem profetas, ao mesmo tempo, como o Pai me enviou, eu envio a vós. E Jesus concentrou toda a plenitude da divindade, e ele foi um diácono, ele foi um pastor, ele foi um profeta, ele foi sacerdote, ele foi rei, ele é rei, não é? Sacerdote, profeta, ele foi evangelista, ele foi profeta, apóstolo, ele reuniu em si tudo, porque ele é o Espírito de verdade, ele é Deus. Agora ele tem repartido isso sobre sua igreja, e nós vamos aprender mais sobre isso. Foi esse poder vivificador que levou os profetas a verem coisas no futuro, como eles eram, da maneira que eles eram. Então diz o irmão Branham que Davi viu uma virgem conceber e dar à luz um filho, e esse filho você sabe perfeitamente de quem se trata: o maravilhoso Pai da eternidade, o príncipe da paz. Quem é ele? Jesus Cristo. E ele disse: quem sabe muitas moças crentes daquela época esperaram assim que fosse uma delas que conceberia. E muitos crentes daquele dia, que criam no profeta de Deus, sofreram a prova da fé, o desafio da fé, porque passou um ano, passaram 2 anos, passaram 3, 10, passaram 20 anos, passaram 30 anos, 40 anos, 50, e eles já estavam velhinhos, e uma virgem não havia concebido. E logo eles começaram a morrer, e aquilo foi passado da história de um para o outro, do pai para o filho, do filho para o filho, do filho para o filho, filho do filho, e assim por diante, de geração em geração. Daí 720 anos, mais ou menos, uma virgem concebeu. E todos já haviam se esquecido disso. E aquilo já tinha se tornado uma coisa que não era procurada nas Escrituras, que não era esperada. E eu pergunto: quem esperava Elias aqui? Para mim foi uma surpresa nas Escrituras. Eu nunca tinha procurado o ministério de Elias na Bíblia. Nunca tinha procurado o batismo em nome de Jesus Cristo na Bíblia. Mas quando a virgem concebeu, eles não perceberam que ali estava se cumprindo tais Escrituras. O que o profeta viu, o desafio de sua fé, o tempo que passou. E quem sabe alguém pode pegar a Bíblia e dizer: olha aqui, Moisés disse que quando um homem fala e aquilo acontece, então creia que ele é um profeta de Deus. Mas Isaías falou que uma virgem ia conceber, conceberá, e só não disse quando. Mas Isaías disse que uma virgem vai conceber, e essa virgem não concebeu. Eu sou um dos últimos do dia de sua profecia. A sua fé tem que sofrer desafio, irmã. Você está compreendendo? A fé da família, a fé de Noé sofreu desafio. E eu creio que nós estamos numa etapa de desafio da fé. Agora esse poder vivificador
nos leva a vermos coisas além, coisas adiante. Eu quero dar um exemplo. O poder vivificador do Espírito Santo mostraria para minha mãe e tranquilizaria o seu coração durante nada mais, nada menos de 20 anos. Que um dia, quando ainda criança, eu disse que eu não queria morrer porque eu estava passando mal com um problema respiratório e que eu queria ser um pregador. E que ela se pôs de joelho no canto do quarto e orou a Deus de mãos postas: se for para eu ser um pregador, o Senhor sara meu filho, mas se não for, o Senhor leva meu filho. E com lágrimas ela fez esta oração: se for de fato para ele ser um pregador, o Senhor sara ele, se não for, o Senhor leva. Mas a sua fé foi desafiada demais, que na hora de ir para o seminário foi para o mundo. Deus não deixou ele ir para o seminário. Deus não deixou que sua orelha fosse ser furada. Mas se ela pudesse ver, depois de 20 anos, ela descansaria. Irmão, quem sabe você está sofrendo uma dor no coração por causa de uma filha, de um filho. E se Deus pode te mostrar que daqui 10 anos, se houver tempo, você verá esse filho em uma condição espiritual tão boa, essa filha como uma dama cristã, será que você não sofreria menos agora no presente? Se essa fé pode te mostrar isso, se Deus pode te mostrar além desse tempo de desgraça, se Deus pode mostrar para essa mulher uma fase terrível que ela está enfrentando e mostrar além disto, além deste rio, mostrar por cima destas coisas, ela se privaria, ela se alegraria na solidão, ela aproveitaria seu tempo solitário para dedicar-se à oração, enxergar como profeta. O espírito dos profetas está em nós, a mesma porção que Isaías tinha, a mesma porção que Moisés tinha, a mesma porção que Elias tinha, a mesma porção que os apóstolos tiveram, a mesma porção que William Branham teve, está na igreja noiva. Foi um homem ungido, hoje é um povo ungido. Pode-se ver as coisas futuras, pode-se ver as bodas do Cordeiro além da dor, do sofrimento, do outro lado, das decepções, das lágrimas. Pode-se ver as bodas do Cordeiro, pode-se ver o milênio, pode-se ver esse povo pisado na cinza dos ímpios. Pode-se ver a morte derrotada, aniquilada. Pode-se ver o fim de toda iniquidade. Pode-se ver o fim de toda injustiça. Pode-se ver o fim de toda desgraça. Pelo espírito dos profetas, pelo espírito da igreja primitiva, pelo espírito dos apóstolos. Como o Pai me enviou, eu envio a vós. Estarei em vós. Jesus viu além da cruz, Jesus viu além de todos os séculos que o mundo estaria entregue a Satanás. Quando o diabo lhe ofereceu todo o reino da terra, todo o reino político, tudo que você pode pensar que hoje está nas mãos do maligno, todo esse poder terreno, ele ofereceu para Jesus. Mas Jesus conhecia além daquilo. Jesus conhecia essa terra purificada e sob seu domínio total. E Jesus podia saber que um dia que aquele que estava oferecendo, tentando, desapareceria do ar, da atmosfera totalmente. Aqui na mensagem Poder Vivificador,
Parágrafo 200. Irmão Branham diz: certo dia, quando eu também estava muito esgotado, agora eu fico com vergonha certas horas, não é? Com o meu esgotamento, com minha preguiça, com o meu cansaço, coisas das quais me envergonho diante da igreja, diante do Senhor, porque eu me ponho a olhar o testemunho desta gente e pergunto: onde cabe o meu? Deus não considerou Israel pelo que ele havia sido, por experiências do passado. Certo dia, quando eu também estava muito esgotado, me disse: olha, convém que faças algo. Deus disse para ele: tu já tens 50 anos, se vais fazer algo para o Senhor, convém que te apresses a fazê-lo, porque já estás envelhecendo. Então, nessa mesma manhã, esse poder vivificador desceu. Ele me permitiu olhar além da cortina do templo. Aleluia. Aleluia, aleluia. E esse poder vivificador desceu. E ele me permitiu olhar além da cortina do templo. Esse poder vivificador é o Consolador. Esse poder vivificador te leva, te permite olhar além da cortina do templo, além de tudo que você possa ter que enfrentar aqui nessa terra, rolar no pó, ficar sozinha, ficar sozinho, dormir sozinha, comer sozinha, sair sozinha, olhar para o canto da cama, não ver o homem que deveria estar ali, morreu, partiu, olhar e não ver aquela companheira mais de lado, filhos que você esperava ser uma bênção nas mãos de Deus, completamente transviados, desgraçados, e Satanás afrontando a sua fé, insultando: onde está seu Deus? Cadê seu Deus? Cadê sua fé? Essa fé tem que ser desafiada. E o poder vivificador do Espírito Santo sempre te mostrando além. Eu não sei o que me espera no caminho, embora curto que seja. Eu não sei o que me espera até no porto final. Mas de uma coisa é certa, terei uma chegada segura. Haja ventos, haja tempestades, procelas das mais terríveis possíveis, na sua âncora eu estarei seguro. Eu chegarei lá no porto divino, seguro naquele dia. Isso me vem de Deus, eu vos falo assim. Não sou poeta, mas sou cristão. Falo de Cristo, porque Ele é minha vida e sempre enche meu coração. Ele tem me enchido dessas verdades, consolado a minha alma, para que vós sejais consolados. Todos que tu tens amado, Ele me disse, depois de olhar além da cortina do templo, Ele me disse: todos que tu tens amado, todos que te amam. Aleluia, graças a Deus que eu amo o profeta de Deus. Quem ama obedece. Você só pode afirmar que ama o profeta de Deus se você obedece a mensagem. Todos que tu tens amado e todos que te amam, todos eles chegarão além da cortina do templo. Vi a todos aqueles ali. Que foi isso? Foi o poder vivificador. Vi além. Você tem que ver além. Além do que você está enfrentando. Veja além das barreiras. Veja além das montanhas. A fé remove montanhas é desta maneira, você enxergando além delas. A gente vem viajando numa estrada e logo longe está aquela serra, aquela montanha
E o carro vem vindo, e tempos, de repente você passa, ela está para trás. Porque você não parou. Mas se você parar, você fica sempre vendo aquela serra. Sempre ela estará diante de você. Não pare. A fé remove montanhas, quer dizer, as deixarão para trás. Elas ficarão e você irá. Elas não poderão lhe deter, porque não puderam detê-lo na tumba. Há uma tumba em Jerusalém vazia, testificando de que todas as tumbas daqueles que serão vivificados pelo poder vivificador do Espírito Santo sairão delas. João, o revelador, foi cheio completamente com o poder vivificador. Ele se pôs de pé e viu o fim desde o princípio. Ele viu o fim. As irmãs se matam cada dia mais porque só olham para baixo, só para o presente. Especialmente as mulheres. Não chega o tanto que elas sofrem. E sofrem mais porque elas só vivem do presente do que estão vivendo na hora. Sofrem demais os irmãos. Nós olhamos quase que somente para baixo. E agora é um pouco pesado, mas é verdade. Há um animal na natureza que só olha para baixo. Esse é o porco. Só olha para o que ele tem no presente. Mas a águia olha para cima. A águia conhece nuvens. A águia pode cheirar o ar. O gado pode olhar para cima e começar a saltar. Bezerros saltando. E o irmão disse: isso é chuva que vai vir. Vai vir chuva. Mas por quê? O que está mostrando para aquele bezerro? Que vai vir chuva com sol tão quente, tudo parado. A seca está tremenda. O que foi que mostrou para os passarinhos, para o gado, que haveria um terremoto? Se Deus pode avisar aos passarinhos, aos animais irracionais, não tem Ele avisado a sua noiva? Não tem Ele avisado e mostrado a sua igreja noiva? O Pai que me enviou veio em mim, e eu envio a vós, e vou em vós, para vos mostrar também a lei. Quando Satanás vem vos oferecer propostas, abrir portas para vocês, vocês enxergarão além. Quando ele vem para atacar, vocês enxergam além o poder vivificador. Isaías também foi cheio do poder vivificador. Ele se pôs de pé e viu o milênio e muitas outras coisas. Foi o poder vivificador. E se o Espírito que levantou a Cristo dentre os mortos habita em vós, também vivificará vossos corpos mortais. Vós também vereis. Assim como o Pai me enviou. Eu quero concordar isso com São João 6,57, porque é o que é mais seguro. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Assim também quem de mim se alimenta. Irmão, você está enquadrado nisso aqui. Em nome de Jesus Cristo, caia em si, descanse no poder de Deus. Espere um pouquinho. O que está fazendo você aqui? Se alimentando de Cristo, se alimentando dele. Mas às vezes a pessoa pode tomar um alimento muito bom, muito nutritivo, e aquilo nem lhe fazer bem algum. A mensagem não faz mal para ninguém. É o coração da pessoa que não está bom, é o espírito, a alma da pessoa que não está bem. Ela é um alimento nutritivo. Agora aquela nuvem escurecia para uns e iluminava para outros. O que dava vida para uns, matava outros. A mesma coisa, dando vida para uns e matando outros.
É isso que está acontecendo. Mas agora, nós estamos aqui com um espírito sadio, com uma alma sadia, com uma intenção pura. Estamos alimentando deste pão, estamos comendo deste maná, estamos nos alimentando de Cristo. E quando você come uma verdura, a vida que estava na verdura passa para o seu corpo, a vida que estava na carne passa para você, a vida que estava no feijão passa para você. E quando você come de Cristo, a vida que está em Cristo passa para você, está em você, como o Pai enviou a mim, eu envio a vós. E Ele mesmo se pôs de pé e disse: eu sou o pão. E Ele disse: quem não comer do seu corpo, perece. Quem não se alimentar dele, quem não comer sua palavra, quem não assimilar sua palavra, como ele veio no Filho e fez do Filho o que o Filho deveria ser, o Filho está em sua igreja, fazendo de sua igreja o que ela deve ser. O profeta destaca a primeira frase de um corinho: Ele fará de mim o que eu devo ser, o marido que você deve ser. E são coisas relacionadas à vida presente. Você deve ser fiel no mínimo para depois ser fiel no máximo. Você deve ter para lhe ser acrescentado. E ter é justamente isso: ter o Espírito para ser marido, ter o Espírito Santo para ser esposa cristã, mãe cristã, pai cristão, filho cristão, filha cristã. Tendo o Espírito Santo para ser o que você tem que ser hoje. Você não tem que ser mais nada do que isso. Diácono, pastor, evangelista, administradores, o mesmo Espírito nos membros, cantores, tocadores. Ele não exige que você seja mais do que isso, de que um pai cristão, o empregado honesto, trabalhador, porque o que tem é esse que é o que ele deve ser no presente, e a quem tem ser-lhe é dado mais. Mas o que não tem, isto é, aquele que não é aquilo que ele pode, deve ser, pelo menos o que você pode, deve ser, como humano, seja, porque aquele que tem, ser-lhe é dado. Mas o que não tem, que não procura ser o que pode ser nessa carne, até o que tem lhe será tirado, até o que foi lhe dado, a posição de uma esposa, de uma mãe, de um pai, isso lhe será tirado, tudo lhe será tirado. Mas o que tem, até o que tem lhe ser-lhe é dado. Quem anda certo com Deus, Deus dá. Agora isso é bíblico. Você tem que dizer hoje: Senhor, eu quero é para a tua glória. Diz o irmão Branham: eu preciso de determinadas coisas para a tua glória. Eu preciso de um trabalho, eu preciso de um meio de ganhar o meu pão, e eu quero, Senhor, para a tua glória. Agora, aquilo que não depende de nós, aquilo que é sobrenatural, aquilo que nos coloca no espaço, em reunião com Ele, isso aí é problema dele. Deus vela sobre sua palavra para a cumprir. Seja o que você deve ser hoje, que você será o que você deve ser amanhã. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus unge os passos do obediente, chorando contente. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Quando eu tenho abundância, eu não mudo, não fico uma pessoa especial. Eu sou o mesmo, a mesma, em todas as maneiras e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome,
Aleluia. Tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Podemos levantar nossas mãos e juntos dizermos: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O poder vivificador me mostrará além de toda aflição, de todas as montanhas, a glória daquele que venceu em Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Amém, amém. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora Deus unge os passos do obediente. Chorando ou contente, você segue em frente. Você prossegue para o alvo que é Cristo. Vendo além, porque o Pai que enviou Jesus, veio em Jesus. E o Jesus que enviou a igreja, que nos enviou agora, como o Pai me enviou e envia a vós, está em nós. Aleluia, o Pentecostes. Ele veio, Ele está em nós. A porção é a mesma. Para cada missão, para cada função. Ele é apto, mas a porção é a mesma sobre todos. É Deus em você, é Cristo em você. Ele te enviou para ser o que você é, minha filha. Ele te enviou para ser o que você é, meu filho. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Se há alguma pessoa que se arrependeu hoje dos seus pecados e quer que Jesus esteja em si, o Espírito Santo, quer ser batizado em nome de Jesus Cristo, manifeste-se para o seu próprio bem. Pede o seu batismo. Peça, assuma a responsabilidade com Deus, que Deus terá a responsabilidade com você. Aleluia. Agora, se tem alguém enfermo, diga para a irmã: ore por mim agora, e eu estarei curada. Essa irmã é muito mais do que uma queixada de jumento, é muito mais do que qualquer antibiótico. Essa irmã que está ao seu lado aí é muito mais forte do que qualquer antibiótico. Compreende? Esse irmão que está ao seu lado é muito mais do que qualquer outra coisa. Amém, aleluia. Dê a mão, ore um pelo outro, abençoe um ao outro, encoraje um ao outro, ore um pelo outro. Cura seu vizinho, cura ele, cura ela, cura sua irmã. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Aleluia.